Graça e paz, irmãos e irmãs. Estamos utilizando esse novo meio de comunicação, né? Quer dizer, novo meio para nós, né? Que é a primeira vez que a gente utiliza esse sistema devido à situação em que nós estamos enfrentando em nosso país. Por medida de segurança, é melhor que cada um de nós estejamos reservados em nossas casas, não só obedecendo às normas do governo, como também nos submetendo à palavra de Deus, que manda que nós sejamos submissos às autoridades. Mas nesses dias de crise, nós não, mais do que qualquer outro dia, nós precisamos voltar para a palavra do Senhor, ter uma vida de comunhão com o Senhor através da oração, da palavra, para que a gente possa alimentar a nossa fé, para que a nossa vida seja sustentada pela graça e pelo poder de Deus. Eu quero deixar com os irmãos o texto que está em Ezequiel, capítulo 37, versículos de 1 a 14. Nesse momento, eu quero refletir apenas do versículo de número 1 até o versículo de número 4. Apenas esses 4 versículos será o texto para a nossa reflexão. Esse texto de Ezequiel 37, ele foi muito usado no Brasil, utilizado no período da renovação espiritual, no final da década de 50 e no início da década de 60. Esse texto é um texto histórico também muito conhecido, talvez um dos mais conhecidos do livro de Ezequiel, um profeta que viveu no período do exílio e que foi instrumento de Deus para confortar, consolar, orientar e exortar o povo em dias de crise. E Deus usou Ezequiel de uma forma maravilhosa nesse período. E Deus deu a ele várias visões. Uma delas é essa visão que nós vamos refletir nesse momento, a visão do vale de ossos secos. Essa é uma visão, é uma metáfora da realidade que o povo de Deus enfrentava naqueles dias. O povo de Deus, por causa da desobediência, Deus enviou vários profetas avisando, chamando eles ao arrependimento, eles não se arrependeram. Então Deus permitiu que viesse o cativeiro babilônico. Antes disso, 100 anos antes, já havia tido o cativeiro assírio para Israel, o reino do norte. E 100 anos depois, o sul continuou na mesma desobediência, veio então os babilônicos, liderados por Nabucodonosor, e levaram cativo, dominaram Jerusalém, dominaram todo Judá, e o povo foi levado cativo, fora os que morreram e alguns que ficaram na cidade e na região ali de Judá, e na cidade de Jerusalém. Então esse texto, o povo está exilado. Um dos salmos que marca muito esse período é o Salmo 137. Foi escrito lá no exílio. Eles estavam abatidos, entristecidos, e os seus opressores pediam que eles cantassem os cânticos de Sião. Mas eles estavam distantes do templo, não podiam adorar, então eles estavam abatidos. E a resposta deles aos opressores foram as seguintes palavras: como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Então, como viver, como animar, renovar a nossa fé, a nossa esperança, vencer o medo, a angústia em momentos de crise, em momentos de dificuldade, de luta, de saudade do culto onde nós não podemos participar, saudade dos irmãos que a gente gostaria de ver, de abraçar. Então esse texto, ele é muito propício para esse momento. Ele é propício para esse momento porque ele nos ajuda a manter a nossa fé viva em momentos de crise. Jesus disse que nós teríamos aflições. E ele disse, tem de bom ânimo. Então nós precisamos, irmãos e irmãs, nesses dias difíceis, de manter o bom ânimo. E onde nós vamos encontrar esse ânimo? Recentemente a minha esposa esteve doente e um dos fatores que ajudou a Lúcia a vencer esse período de enfermidade foram justamente os cultos aqui na igreja. Os momentos de culto, de oração, Deus usou para avivar, para renovar e para curá-la. Além do cuidado médico, de todas as coisas que Deus providenciou, mas os cultos, a comunhão dos irmãos. E agora nós estamos privados disso. Não sabemos por quanto tempo.
Então é necessário que a gente mantenha a nossa fé viva. Então eu quero ler o texto aqui, esses primeiros versículos. Esse é o primeiro vídeo que nós vamos produzir. E depois eu quero produzir outros vídeos com os demais, com o complemento desse texto que nós vamos ler. Diz assim as Escrituras Sagradas. Capítulo 37 de Ezequiel, do versículo 1 ao 4. Veio a mim a mão do Senhor, e me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, e eu pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, será que estes ossos podem reviver? Respondi: Senhor, tu sabes. Então ele me disse: Profetize para estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra de Deus. Queridos irmãos, o Espírito Santo guiou Ezequiel. Foi o Espírito Santo que levou Ezequiel àquele momento de conflito, naquela visão toda. Ou seja, o povo que estava cativo não estava lá apenas pela vontade da Babilônia, não estava lá apenas pela liderança de Nabucodonosor, aquele rei que dominava o mundo naquele tempo. O povo de Deus foi levado cativo porque Deus permitiu. Foi uma permissão de Deus. Assim como hoje, o que nós estamos passando é uma permissão de Deus. Deus permitiu. Talvez a gente não compreenda o porquê, mas depois nós vamos entender todas as coisas. Na verdade, todas as coisas, segundo Paulo escreve aos Coríntios, nós só entenderemos na eternidade. Então, a melhor coisa que a gente faz nesse momento não é ficar muito preocupado com os porquês, mas alimentar a nossa fé para vencer esse momento. E a primeira coisa é entender que este momento está sendo gerado, causado, não é porque alguém criou esse vírus ou porque alguém tão somente espalhou esse vírus. Não. Sobretudo, isso está acontecendo porque Deus permitiu. Esse é o primeiro fato. Deus levou Ezequiel, pelo Espírito Santo, àquele vale de ossos secos. Assim como Deus permitiu e está levando a igreja a viver no meio dessa sociedade corrompida e pervertida, um momento para que ela possa ser bênção na vida dessas pessoas que estão como esse vale de ossos secos. Então o Espírito Santo revela a realidade. É bom, meus irmãos, que a gente entenda que a realidade como ela é, muitas vezes ela nos traz abatimento. A realidade como ela é, traz às vezes um certo desespero para a vida das pessoas. Mas o Espírito Santo não nega a nós o conhecer dessa realidade. Então, a realidade que nós, no Brasil e no mundo, estamos vivendo hoje, não é uma realidade agradável. Ontem eu conversei com João Paulo, nosso missionário lá no Peru, que veio a Goiás para cuidar do médico da sua avó, que passou por cirurgia, e da mãe dele, que perdeu o marido recentemente. Deixou a sua esposa no Peru, e ao chegar em Goiânia semana passada, logo essa semana veio a notícia que o governo do Peru fechou as fronteiras. Ele retornaria quinta-feira agora para o Peru, e no entanto ele agora não sabe quando vai poder retornar para sua casa ou trazer a sua esposa e seu filho para o seu convívio. É uma realidade que traz dor, que traz sofrimento, mas que nós estamos aqui para não negar essa realidade, mas enfrentá-la na graça de Deus. E diante dessa dura realidade, o Espírito Santo faz uma pergunta importantíssima: há esperança? Porventura poderão reviver esses ossos? É a pergunta que Deus faz pelo Espírito Santo a Ezequiel. Essa é uma pergunta importante nesse momento. Há esperança para nós? Poderá alguma coisa de bom acontecer no futuro? Essa é uma pergunta que nós precisamos responder nesse instante. Alguns, nesse instante, respondem a essa pergunta de forma incrédula, com incredulidade total, com desespero, e acham que vai haver uma catástrofe e que não há solução, e pensam só nas coisas ruins que virão pela frente. Outros colocam a sua esperança no homem,
na humanidade, são os humanistas. Eles pensam que através, por exemplo, da educação, da informação, nós poderemos conter essa situação e vencer. Outros pensam que se fizermos um bom trabalho na área da saúde, essa situação será resolvida. Alguns procuram solução em tantas questões econômicas, na questão da justiça social, enfim, o homem, nesse momento, procura encontrar diversas respostas e soluções no próprio homem. Nós sabemos, irmãos, que a esperança, essas coisas têm seu valor, têm sua importância, o homem tem a sua capacidade dada por Deus de gerir situações, mas o homem é impotente diante de tudo isso. Então, a primeira resposta é a incredulidade e o desespero total. A segunda resposta seria a esperança que os cientistas vão descobrir uma solução e que o pessoal da saúde vai dar conta da situação, que os governos vão conseguir controlar. Isso, meus irmãos, é fato. Eles estão fazendo a parte deles, estão estudando, oremos por eles, oremos pelos nossos governantes, oremos pelo pessoal da saúde, oremos pelos cientistas que estão estudando. Mas, irmãos, é insuficiente. É insuficiente. Em pleno século XXI, com tanta tecnologia e desenvolvimento, nós estamos aí no sentido impotentes diante da situação. A terceira opção, irmãos, é a opção que o profeta escolheu. Quando Deus perguntou para ele, há esperança para esses ossos secos? Para aquele vale de ossos sequíssimos? É interessante a linguagem, né, que o português, sequíssimos, não estavam apenas secos, estavam super secos. Não havia nada de esperança ali. E aí Deus pergunta para o profeta, há esperança? É a pergunta para você também que está me ouvindo através desse vídeo. Tem esperança? Talvez você esteja do lado dos incrédulos, ou você esteja do lado daqueles que pensam que as autoridades vão conseguir resolver, a medicina, os cientistas. Tudo bem, são importantes, nós estamos orando e cooperando com eles. Mas existe uma terceira opção que é a melhor, é a que o profeta escolheu. Quando Deus perguntou para ele, há esperança para esses ossos secos, sequíssimos? A resposta do profeta foi, Senhor, tu o sabes. Ele coloca a sua confiança em Deus. Ele coloca a sua esperança no Senhor. Humanamente falando, é impossível que ossos sequíssimos venham reviver. Mas, Senhor, se tu quiseres, tu podes fazer reviver esses ossos. Tu sabes de todas as coisas. Deus conhece tudo e todos. Ele está vendo toda essa situação. Nada passa despercebido aos olhos do Senhor. Tudo que está acontecendo veio pela permissão de Deus e nada vai acontecer fora da permissão de Deus. Então, o profeta, com essa frase tão simples e pequena, ele demonstra uma fé extremamente profunda. Deus sabe de todas as coisas. Deus é poderoso para reverter qualquer quadro. Não está na mão do homem reverter qualquer quadro. O homem pode tentar amenizar, mas ele não pode reverter plenamente nada, absolutamente nada. E aqui, meus irmãos, nós temos essa declaração de fé, que é o que Deus espera de mim e de você nesse momento. Ele faz a mesma pergunta para todos nós. Essa situação poderá ser alterada, poderá ser mudada? E ele espera a nossa resposta, que a minha esperança, que a minha resposta, a sua resposta, a nossa resposta, a resposta do povo de Deus para esta nação e para o mundo seja, sim, Senhor, nas tuas mãos tem resposta, em ti há esperança, o Senhor pode todas as coisas, porque o Senhor sabe de todas as coisas. Deus se agrada da resposta do profeta. Deus fica feliz porque Deus alegra quando nós respondemos a Ele em fé. Deus quer ver fé no coração do seu povo, quer ver uma resposta de fé da nossa parte. Temos que responder a Deus nesse momento e que nós todos respondamos com fé. Aí, meus irmãos, feliz com a resposta, Deus então dá a solução para o profeta.
O Espírito Santo fala para ele: prega a palavra de Deus, profetiza a esses ossos. Filho do homem, disse o Senhor, profetize para estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra de Deus. Queridos irmãos e irmãs, a palavra de Deus é o remédio. É nela que nós vamos encontrar força, orientação, direção para esse momento. A palavra de Deus precisa ser pregada, precisa ser anunciada. É por isso que nós decidimos usar esses meios de comunicação, já que nós não podemos nos reunir em nossos templos para ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus precisa ser pregada. Essa foi a resposta de Deus para o profeta, porque Deus conta conosco na resposta dos problemas. Ele poderia resolver sozinho todas as coisas, mas sempre, desde a criação, Deus conta conosco na solução dos problemas. Então, povo de Deus, a palavra de Deus tem a resposta, a palavra de Deus tem a orientação, a palavra de Deus tem a direção para as nossas vidas. Karl Barth, um dos maiores teólogos da história da igreja, e alguns dizem que foi o maior teólogo do século XX, escreveu o seguinte: a igreja não vive de arbítrio próprio, ou seja, nós não vivemos da nossa própria vontade, a igreja vive pela palavra de Deus. É a palavra de Deus que orienta o cristão, é a palavra de Deus que orienta a igreja nesse momento. Não é apenas as leis de um país, as normas de um país, mas é sobretudo a palavra do Senhor. Ouçamos, irmãos, a palavra de Deus. Nesses dias, temos visto pessoas distorcendo a Bíblia, distorcendo a palavra de Deus. Ouvi pessoas dizendo que podiam reunir nos cultos, nos templos e fazer cultos, porque Deus está conosco. É verdade, Deus está conosco. Mas nós não podemos usar textos como esse para fazer uma afirmação dessas, porque o mesmo Deus que está conosco nos afirma que nós não devemos tentar a Deus. Satanás levou Jesus para o alto do templo e disse: se tu és o filho de Deus, atira-te daqui abaixo. E aí ele usa a palavra de Deus, porque Satanás conhece a Bíblia melhor do que eu e você. Ele usa o Salmo 91, este salmo que muita gente deixa aberto na sua casa, no seu negócio, no seu trabalho. Ele usa o Salmo 91, porque está escrito na palavra de Deus que ele vai dar ordens aos seus anjos para guardar em todo o teu caminho. Então você pode pular daqui, Jesus. Se você é o filho de Deus, você pode pular, porque Deus vai mandar os anjos dele te guardar, te proteger. Jesus olhou para Satanás e disse: mas também está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus. O que é tentar a Deus? Tentar a Deus, irmãos, é saber que está acontecendo, por exemplo, uma troca de tiro ali a 3 quarteirões, e eu, que não sou policial, falar que vou lá em nome de Jesus. Eu estou tentando a Deus. Se está tendo troca de tiro a certa distância, eu devo me proteger. Eu devo cuidar de mim e dos que estiverem próximos a mim. É isso que eu devo fazer. Então, nesses dias, tem muita gente usando a palavra de Deus de forma errada, distorcida, de certa forma, sendo instrumento de Satanás. Alguém disse para mim que eu podia ir lá onde eles iam se reunir, porque lá não tinha gripe, não tinha nada, e que eles estavam orando. Eu disse para a pessoa: olha, a Bíblia manda orar, mas manda também vigiar. É interessante que essa expressão anda junto em vários textos da Bíblia: orai e vigiai. E alguns textos, vigiai e orai. Então não é só orar, é vigiar. O que significa vigiar? Tomar cuidado, obedecer às autoridades de saúde, naquilo que elas prescrevem, orientam. Isso faz parte do processo. Faz parte do processo. Esse cativeiro ia acabar um dia, ele ia terminar. E é para isso que Deus levanta o seu povo. É para isso que Deus levantou Ezequiel, para dizer para aquelas pessoas que se sentiam como mortas, que aquele tempo ia passar, que viria o tempo da liberdade, que Deus haveria de trazer a libertação para eles. Então, meus queridos irmãos e irmãs, neste instante é tempo, mais do que nunca, de nós pregarmos a palavra de Deus. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, o apóstolo Paulo estava preso, aguardando a morte em Roma, esperando o momento da sua morte. Mas ele não se entregou,
Mesmo ali sabendo que estava preso, o seu espírito estava livre. Mesmo sabendo que a morte estava próximo, mas ele lutou pela vida dos seus, da sua igreja, do seu povo. E ele escreve a Timóteo, orientando o jovem pastor que teria muitos anos de vida pela frente, para que ele seguisse as caminhadas do Mestre, do Senhor Jesus. Ele estava partindo, mas a igreja continuaria caminhando aqui na terra. Paulo iria morrer, mas Timóteo ia continuar a obra que o Senhor havia legado a ele e a todos nós. É assim, meus irmãos, que segue a vida, que segue a história e que segue a igreja. Avante, 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 sempre avante. E Deus, através de Paulo, fala para Timóteo: meu filho, diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência, pregue a palavra. Esse foi o pedido de Paulo nos últimos dias de vida a Timóteo. E esse é o pedido de Deus para mim e para você. Preguemos a palavra do Senhor. Nos apeguemos à palavra de Deus. Nos aprofundemos na palavra de Deus. Vamos ler a Bíblia, irmãos, em casa. Vamos ler a palavra de Deus. Vamos gastar tempo meditando nos salmos, pedindo a Deus que renove a nossa fé e a nossa esperança. E vamos falar do amor de Deus, do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, as pessoas que estão mortas. Filho do homem, por acaso poderão reviver esses ossos? Disse o profeta, respondendo a Deus: sim, Senhor, tu sabes de todas as coisas. Sim, meus irmãos, Deus sabe de todas as coisas. E esse momento que está vindo pelo mundo poderá se tornar também um momento de muitas coisas boas, de refletirmos, de reavaliarmos a nossa vida, de mudarmos o rumo da nossa caminhada. Esse tempo vai servir também para muita coisa produtiva para a glória do Senhor. E olha, irmãos, esse tempo vai passar. Esse tempo vai passar, esse momento passará, e a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Preguemos a palavra, anunciemos o Evangelho, nos confortemos e nos consolemos uns aos outros. O apóstolo Paulo, é interessante a expressão que ele usa: peço a você com insistência, pregue a palavra. Insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Você, porém, meu jovem, sê sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições e faça o trabalho do evangelista. Essa é a mensagem. Cumpra cabalmente o seu ministério para você. A realidade é dura, mas a realidade revela a verdade. Estamos vivendo a realidade. O mundo sempre foi contaminado por esse vírus do pecado, que mata muito mais do que o coronavírus, que contamina mais rápido do que qualquer tipo de vírus. Toda a vida, e as pessoas não se importam com ele. Vivem como se ele não existisse. Alguns estão nas igrejas, alguns nos púlpitos, vivendo uma vida de pecado, desagradando a Deus, entristecendo o Senhor. E agora estão desesperados. Sabe por quê? Porque não conservaram a sua vida no altar do Senhor. Uma vida de santidade, de retidão e de humildade na presença daquele que vive e reina para sempre. Meus queridos irmãos, preguemos a palavra, anunciemos o Evangelho. Se você puder, faça isso pela internet, de alguma forma, mas alimente a sua fé através da palavra de Deus, de uma vida de oração e de louvor. Querido irmão, quero terminar essa mensagem abençoando a sua vida e abençoando a sua família. Feche os seus olhos, que eu quero orar por você. Amantíssimo Deus e bondoso Pai, quero te agradecer por esse dia. A tua palavra diz: este é o dia que o Senhor fez. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Sim, Senhor, ajuda-nos a encontrar alegria em outras coisas que não aquela que encontrávamos antes e que fazia, ó Deus, o nosso dia passar sem a gente refletir na vida. Ajuda-nos, ó Deus, a encontrar alegria em Ti, na Tua graça, no Teu amor, na obra que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário em favor
favor de cada um de nós. Obrigado, Senhor Deus, por esta mensagem, por esta palavra que o Senhor deu a Ezequiel nos dias do cativeiro do seu povo na Babilônia, mas que é muito própria, ó Deus, para esse momento em que vivemos, não só aqui no nosso país, mas pelo mundo afora. Ó Deus, renova a nossa fé, renova a nossa esperança, aviva, Senhor Deus, no coração do seu povo uma fé viva e verdadeira. Aleluia, louvado seja o teu santo nome. Abençoa, Senhor Deus, é a nossa oração. Agradecidos, nós abençoamos cada pessoa que nos ouve neste instante, em nome de Jesus. Amém.